25 prova branca, 23 verde, 22 amarela, 24 azul. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações. A gente tem uma tabela com duas colunas, tá? Na primeira coluna nós temos aí, então, na primeira linha, receita de vendas no total de R$800 mil, menos custos e despesas variáveis, R$400 mil negativo, é igual a margem de contribuição de R$400 mil, menos os custos de despesas fixos, menos R$150 mil, é igual ao resultado operacional de R$250. A empresa quer aumentar a sua produção em vendas em 25%, passando para 5 mil unidades mensais, mantendo um custo fixo de R$150 mil e o preço de venda unitário de R$200. Sabendo-se que o custo total fixo mais variável aumentará de R$500 mil para R$650 mil, qual será o grau de alavancagem operacional? Então, o grau de alavancagem operacional, letra A, 1,25, B, 1,40, C, 1,60, D, 2,0. Bom, é uma questão de contabilidade gerencial e aqui a gente vai precisar da fórmula do grau de alavancagem operacional, que é a variação do lucro antes dos juros e impostos de renda dividido pela variação das vendas. E aí eu vou deixar essa fórmula aqui porque a gente vai precisar dela, tá? A gente pode calcular, por exemplo, a variação separado ou colocar tudo na fórmula para você já fazer direto e ganhar tempo. Mas aqui eu prefiro que a gente faça parte por parte, tá? Para ficar bem passo a passo mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai ter aí, então, o primeiro passo é encontrar aí a nossa quantidade inicial. Porque ele não disse, né? Ele disse que a produção e as vendas vão aumentar em 25%, passando para 5 mil unidades. Então, o que a gente tinha antes, a gente não sabe. Então, o momento inicial vai ser aqui 100% e eu vou considerar o momento final de 125%, porque aumentou 25%, né? Você poderia ter feito assim, né, com regra de 3, encontrar o momento inicial de 4 mil unidades, ou você poderia ter feito já direto aqui, tá? 5 mil dividido por 1,25, que também daria as 4 mil unidades. Então, não sei como que você escolheu fazer aí. Mas a gente já encontrou, então, que o momento inicial a gente tinha 4 mil unidades. Se as vendas elas vão aumentar 25%, então as vendas finais vão ser as iniciais mais 25%. A mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que aqui a gente sabe que as vendas iniciais foram R$800 mil, porque ele trouxe na tabela lá do enunciado. Então, 25% a mais dos 800 mil vai dar um total de R$1 milhão. Então, a nossa venda já com o acréscimo dos 25% vai dar R$1 milhão. E aqui eu coloquei a mesma tabelinha que a gente fez, que tem lá no enunciado, eu trouxe ela aqui e acrescentei a coluna do momento final, tá? Então, receita de vendas final vai ser R$1 milhão. Os custos de despesas variáveis, ele informou aqui no enunciado, deixa eu até pegar o trecho aqui. Olha, ele disse assim, mantendo o custo fixo em R$150 mil. Então, aqui o custo fixo R$150 mil. E aí ele fala, sabe-se que o custo total fixo mais variável aumentará de 550 mil para 650 mil. Então, é 650 mil. E aí a gente sabe que o custo de despesas variáveis no momento final será de 550 mil. Então, aqui vai ser 650 mil menos 150 mil, que vai dar R$500 mil, tá? A margem de contribuição unitária, então, vai ser os 1 milhão aqui, menos os 500 mil, que vai dar 500 mil, menos os 150 mil de custos e despesas fixos, vai dar um resultado operacional de R$350 mil. E aí, aqui a gente já calculou as variações, então, talvez você quisesse fazer parte, tudo junto e misturado aqui, né, já na fórmula, mas eu preferi calcular separado para a gente jogar os dados já na fórmula. Então, vai ficar assim,
350 mil menos 250 mil dividido por 250 mil, essa é a variação do lucro, tá? Porque, ó, a gente tem, então, o resultado operacional, que é o lucro final de 350 mil, o lucro inicial, que é 250 mil, dividido pelo inicial, né? A gente vai encontrar a variação aqui. Aqui, eu podia ter colocado assim, por exemplo, ó, 350 mil menos 250 mil dividido por 250 mil. E aí no seu material PDF também, tá? No e-book com a prova resolvida. Mas eu achei que ficaria um pouco confuso. E aí eu resolvi colocar tudo separado. Dividido, nem precisava desse parêntese aqui no caso, né? Dividido por 800 mil. Então, por isso que eu coloquei essa barrinha aqui é dividido, tá? E aí eu não quis colocar também o sinalzinho, né, da divisão, porque talvez ficaria desconfigurado quando fosse formatar o arquivo, enfim. Entenda que essa fórmula é essa daqui, tá? Entenda isso. Bom, a gente vai ter então aí o nosso grau de alavancagem operacional de 0,4 dividido por 0,25, que vai dar um total de 1,6, tá? Gabarito letra C de casa. Questão 26, prova branca, 25 verde, 26 amarela, 25 azul. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações. Ativo não circulante, aí a gente tem, na verdade, uma tabela com 4 colunas, no formato de um balanço patrimonial, tá? Para quem estiver só escutando o áudio. A gente tem, então, na primeira coluna aí, ativo não circulante, na segunda a gente não tem informação, na terceira o passivo não circulante e na quarta a gente não tem informação. Depois, na próxima linha, a gente tem ativo realizável a longo prazo de R$2.000, depois, exigível a longo prazo, um ponto de interrogação, porque a gente tem que encontrar esse valor. Na próxima linha, ativo imobilizado, próxima coluna, R$10.000. E na próxima coluna, patrimônio líquido, também com ponto de interrogação, porque a gente precisa encontrar. Na linha de baixo, total de R$12.000. Na próxima coluna, o total, tá só total, e a gente também precisa encontrar, tá com ponto de interrogação. Sabendo que o patrimônio líquido correspondente a 60% do ativo imobilizado e o passivo exigível a longo prazo correspondente a metade do patrimônio líquido, qual é o capital circulante líquido da sociedade? Letra A, R$3.000, B, R$3.000 negativo, C, R$9.000, D, R$12.000. Então, ele quer encontrar o capital circulante líquido. E para isso, ele já deu algumas informações para a gente que está nesse balanço patrimonial pequenininho aqui que ele apresentou, tá? Primeiro, ele fala que o patrimônio líquido é 60% do ativo imobilizado. O ativo imobilizado é de R$10.000, então 60% de R$10.000 dá R$6.000. Com isso, a gente já encontrou o patrimônio líquido. E o passivo exigível a longo prazo corresponde à metade do patrimônio líquido. Então, se o patrimônio líquido é R$6.000, o passivo exigível a longo prazo é de R$3.000. E aí, até aqui, tranquilo, né? Aí a gente precisa, então, encontrar o capital circulante líquido. E a gente tem duas fórmulas para encontrar ele. Ou vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante, mas aqui a gente não tem informação sobre o ativo circulante, então... e nem no passivo circulante também não foi apresentado o valor, né? Então, a gente não encontraria. E a segunda fórmula possível é o passivo não circulante mais o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. E para essa a gente tem todas as informações. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. A gente tem, então, passivo não circulante de R$3.000 mais o patrimônio líquido de R$6.000 menos o ativo não circulante de R$12.000. O capital circulante líquido vai dar um total aí de R$3.000 negativo, gabarito letra B. Questão 27, prova branca, 27 verde, 27 amarelo e 27 azul. Na verdade, é 27 em todas as provas, né?
Na administração por centros de responsabilidade, a empresa é dividida em unidades. Custos gestores têm seus próprios objetivos e o poder de decisão sobre os recursos que irão utilizar. Com base nesse conceito, suponha que uma sociedade empresária produz e comercializa empadas, sendo dividida em 2 centros de lucros, fábrica e comercial. A fábrica adquire o insumo de mercado e produz as empadas a serem comercializadas, depois repassa as empadas produzidas ao comercial, que faz a venda dos clientes finais. A sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre a fabricação e comercialização dos seus produtos. Então, nós temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, nós temos os centros de lucro, na segunda, a fábrica e na terceira, o comercial. Então, nós temos aí os custos variáveis por unidade de empada de R$ 5,00 na fábrica e R$ 2,00 no comercial. Os custos fixos de unidade de empada de R$ 2,00 na fábrica, R$ 3,00 no comercial. O total de R$ 7,00 então na fábrica e R$ 4,00 no comercial. Tem que ver se aqui eu não digitei errado, tá? Se for aqui somar os dois, na verdade seria 5, né? Depois a gente tem que olhar se eu digitei errado aqui, tá? O preço de aquisição do produto no mercado, não temos valores para a fábrica e no comercial é de R$ 15,00. O preço de venda do produto no mercado é de R$ 10,00 na fábrica e R$ 18,00 no comercial. E o preço de transferência administrado pela unidade da empada é de R$ 13,00 e essa célula aí na nossa tabela, ela tá mesclada entre fábrica e comercial, tá? Considerando somente as informações apresentadas e utilizando a metodologia do preço de transferência baseado no preço corrente de mercado, assinale a alternativa que apresenta o lucro operacional do centro de lucro comercial quando a empresa comercializa 100 empadas. Letra A, R$ 300,00, B, R$ 400,00, C, R$ 600,00, D, R$ 700,00. E aqui ele fala que ele quer o lucro operacional do centro de lucro comercial quando a empresa comercializa 100 empadas. Se você é meu aluno no Momento de Estudar para o CRC, você vai perceber que a gente já resolveu várias questões em contabilidade, contabilidade gerencial não, na nossa aula de controladoria, com questões semelhantes, onde a gente tem esse preço de transferência. Eu até comentei na nossa aula lá, eu tenho uma questão preferida lá, né, que caiu recentemente nos exames anteriores, então a gente sempre tem uma questão muito parecida, muito próxima a esse formato. E o que quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem, por exemplo, um mesmo produto, e vamos supor que esse quadradinho aqui é um produto, a gente tem que passar ele por uma linha de produção. No primeiro momento, esse produto ele vai caminhar para um lugar que vai produzir uma parte desse produto e esse produto não sai de lá finalizado, ele continua na cadeia de produção até passar por outro, que é aqui eles chamaram de centro de responsabilidade, né? Que a empresa é dividida em unidades, e aí então aqui vamos supor que aqui ele vai passar pela fábrica e depois ele vai passar pelo comercial. A gente tem isso numa cadeia de produção industrial, é natural, né? Nem sempre o produto já sai finalizado de um primeiro centro de fabricação ali. Então, vai ser etapas de produção e lá no final, depois de ter passado por tudo isso, a gente vai ter o produto finalizado e pronto para ir para o mercado, para ser vendido, ou até mesmo para ser vendido como matéria-prima para outra indústria. Enfim. Esse valor que tudo isso que foi fabricado aqui tem um valor, um custo, lógico, e a gente passa esse produto já para o próximo centro de custo, e nessa passagem de um centro para o outro, a gente tem o nosso preço de transferência, né, que ele informou aqui que pra gente aqui é de R$ 13,00 o centro de transferência. Então, o que é a transferência? É a transferência de um centro de responsabilidade para o outro. Quando ele sai da fábrica e vai para o comercial, a gente tem esse centro de transferência. Quando chegar aqui no comercial, além dos nossos custos e despesas que a gente tem para aquele processo de fabricação, a gente tem que acrescentar o nosso valor do preço de transferência, porque vai fazer parte. Para esse produto chegar aqui no comercial, ele precisou passar por essa transferência.
Então, esse é o pulo do gato aqui para a gente resolver a questão, tá? Bom, o enunciado fala aí que a fábrica adquire os insumos de mercado e produz as empadas a serem comercializadas, depois repassa as empadas produzidas ao comercial que faz a venda aos clientes finais. E no final a questão pede o lucro operacional do centro de lucro comercial, ele pede só do comercial, tá? Então, qual é a receita do comercial? É R$18 a unidade, é o preço de venda, multiplicado pela quantidade que é vendida. Então, isso ele já trouxe no enunciado pra gente. Então, a receita no comercial é de R$1.800. Os custos vão ser, então, os custos variáveis, os custos fixos e o preço de transferência que a gente acabou de comentar. Então, custos variáveis, ele deu lá por unidade. Então, ele falou que o custo fixo por unidade é de R$2 por unidade. A gente sabe que vão ser produzidas 100 unidades. Então, R$2 vezes 100 vai dar R$200. O custo fixo é R$3 por unidade, então 3 vezes 100. E o preço de transferência, ele fala que é R$13 por unidade, então 13 vezes 100. Então, a gente vai ter como custo R$200 mais R$300 mais R$1.300, vai dar um custo total de R$1.700. Então, agora, para a gente encontrar o nosso resultado operacional, vai ser receitas menos os custos, que vai dar R$1.800 menos R$700, vai dar um total de R$100. Daí, essa questão não tem uma resposta para R$100, e a questão foi anulada, tá? Então, no gabarito preliminar, eles falaram que era a letra B, que dava R$400. Pelo menos eu não concordei com esse resultado. Não sei a forma que você resolveu, talvez você não concorde com a minha resolução. E como foi uma questão que foi alvo de recurso, eu até indico que se você tiver uma interpretação diferente, que você coloque aí nos comentários. Aí o pessoal enviou recursos e a questão acabou sendo anulada, talvez porque não teria como fazer troca de gabarito, né? Já que não tem uma opção para R$100. Mas se você tiver outra forma de pensar, de ter resolvido a questão, deixa aí nos comentários que eu gosto de ver outros pontos de vista para a gente poder resolver as questões, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Deixe seu ponto de vista sobre essa questão também. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. A gente se vê na nossa próxima questão. Bons estudos e até mais!